a COFACE ainda não fez as previsões, está a atualizá-las. O ano passado falávamos sobre taxas de juros e quanto é que vai descer. Já estamos para lá disso e já se está a descer os juros mais do que aquilo que se antecipava há um ano. E não pelas boas razões, enfim, más razões, mas necessárias. O que eu pergunto é, na avaliação da COFACE e do Bruno, qual é a área económica do globo com mais potencial de impacto negativo no contexto em que definiu? Os Estados Unidos tomaram estas iniciativas, a Europa ainda está a perceber como é que vai evoluir. Qual é a área de maior risco? Bem, acho que vai depender muito das negociações e de como vai ser essa guerra comercial. Para já vemos claramente nos Estados Unidos um risco muito importante, porque não pensamos que isso vai acabar já. Então, Estados Unidos, Europa vai depender muito realmente de se vamos ter um acordo ou não, ou se vamos para uma guerra comercial, porque a situação está complicada. Por isso... E devemos ir para uma guerra comercial? Da parte da Europa? Não sei. Diria que é difícil, porque a China fez bem em responder, por isso também a Europa quer mostrar ou quis aprender que tens que ser forte para que o Donald Trump te respeite. Agora, claro, o problema é que nós não somos a China, não somos tão importantes, tão cruciais como a China, como os Estados Unidos. Por isso, eu acho que vai ser, sim, temos que responder, mas não podemos ir tão longe como foi a China. Então é um pouco responder até ver. Mas eu acho que vai depender sobretudo de se podemos ter aliados do outro lado do mundo. Porque será... Alternativas. Exatamente. Também por isso está a condicionar as nossas relações com a China. Queríamos responder muito forte à China nos veículos elétricos e afinal estamos a dar-nos conta que se calhar temos de ter mais cuidado com os outros e que se calhar sim, se tivermos mais aliados, se tivermos mais fortes todos juntos contra os Estados Unidos, podemos ser mais fortes também, mas não somos a China. Mas sim, eu acho que temos que responder um pouco. Pelo menos. Fica a reflexão. Luís, enfim, o Luís falou aqui de vários riscos. Há um dado interessante que é de facto esse fator de atração, atrair e liderar exige capacidade de atração. Os Estados Unidos deixaram de a ter, os números são muito explícitos. Focou aqui 2 ou 3 pontos do globo com um enorme risco, mas no curto prazo, a 12 meses, vamos estar aqui ou em Lisboa, a 12 meses a discutir o 26º aniversário e numa destas conferências da COFACE, é mais arriscado para a estabilidade geopolítica global o que se pode esperar da China e de Taiwan, ou, como dizia, da capacidade do Irão de ter armas nucleares. Foram dois movimentos muito recentes, e seja declarações, avisos, alertas, com enorme gravidade, com um potencial de conflito enorme. A 12 meses, qual é que comporta realmente maior risco para a estabilidade do mundo? Para lá de Trump, claro, que ele próprio é um fator de instabilidade. É a relação mais importante para o mundo, é aquela que vai determinar o futuro próximo e longínquo, que é a relação Estados Unidos-China. Eu não estou certo, eu acho que nem Trump tem a resposta, nem sabe bem o que fazer. Nenhum de nós sabe se a relação vai evoluir no sentido da confrontação. Há muitos sinais de confrontação, até aqueles poucos sinais de cooperação que havia no final de 2024. Eu recordo na última cimeira Xi Jinping com Biden, à margem da cimeira da APEC no Peru, fizeram 2 acordos importantes e um deles, para além das questões climáticas, isso já era relativamente pacífico, um deles era sobre a inteligência artificial. E o acordo foi, Estados Unidos e China, não haver inteligência artificial nas armas nucleares. Para Trump, clima não é cooperação, é uma arma usada também contra os Estados Unidos, portanto aí não há margem de cooperação, e a inteligência artificial é a nova grande corrida aos armamentos que ele acha com a China. Portanto, nós temos uma competição de matérias críticas, uma competição económica, comercial, estratégica, tecnológica, mas Donald Trump tem uma concepção
que para quem sabe um bocadinho de história nos faz regressar ao século XIX e à primeira metade do século XX. Por isso é que eu postei aquela frase da expansão territorial. Na concepção inicial, pois ele choca-se com a realidade, mas na concepção inicial de Donald Trump ele achava que podia fazer um concerto a 3. Ele, a Rússia e a China, e dividir o mundo em áreas de influência. Portanto, o continente americano, até metade do Ártico, com a Groenlândia, sob a influência dos Estados Unidos, uma parte do Ártico e da Europa, influência russa, e a Ásia-Pacífico, próxima da China, influência chinesa. O problema é que Xi Jinping não joga num prazo similar, nem Putin joga no prazo similar ao de Donald Trump. Joga num prazo. São os 3 diferentes, na verdade. Exatamente, mas têm um horizonte muito mais de longo prazo. E é por isso que é possível haver uma confrontação, e a questão de Taiwan e do Mar do Sul da China pode precipitar essa guerra, mas só há guerra se Trump decidir usar a força. Senão, é uma conquista chinesa, é a posse de facto daquilo que dizem que querem. Portanto, pode não haver guerra porque Trump não reage, mas tão ou mais perigoso para o mundo é uma acomodação de Trump e de Xi Jinping. E porquê é que uma acomodação? Porque, no mínimo, Donald Trump vai-lhe ser explicado que Taiwan é muito importante para Xi Jinping e para o regime comunista chinês. E, portanto, Donald Trump, como é transacional, não se importará nada sacrificar Taiwan numa negociação. Vender Taiwan, literalmente. No fundo, vender Taiwan. Bem, Camilo, depois da identificação de várias áreas que na verdade não foram discutidas nesta campanha, é verdade, infelizmente, e valeram os debates. Se não houvesse debates, ainda tinha sido pior, apesar de tudo. Eu faço uma daquelas provocações que eu acho que tu vais aderir. O governo toma posse esta semana. Vai tomar posse quinta ou sexta-feira. Na verdade, com essa identificação que fizeste das áreas críticas para Portugal sair desta cepa torta em que está, qual é verdadeiramente o ministro, a pasta realmente importante? Se fosses desafiado e dissesses onde é que se pode fazer a diferença num processo de legislatura, num ciclo de legislatura, para que alguma coisa possa ser alterada? É a parte administrativa do Estado. Ou seja, nós temos a mania que o Ministro das Finanças é importante. É, mas se tu definires um quadro macroeconómico e disseres vou cumpri-lo, como nós agora estamos a cumprir, corre tudo bem. Até o Partido Socialista se converteu, às contas certas, não é? Embora aumentando impostos. Mas, portanto, nós conseguimos fazer isso. Sei lá, na justiça é um problema, mas a justiça faz parte desta parte administrativa, que é a estrutura do Estado. E eu acho que isto é a coisa mais crítica que nós temos, porque isto é que nos prende, repara, a justiça prende a burocracia com as empresas e, por exemplo, estraga este problema da habitação. Porque, como os preços estão a subir e as rendas estão a subir, qualquer palhaço ou investidor diz assim, epá, eu vou meter o dinheiro ali, aquilo é rentável. Mas depois, quando começas com o problema das autorizações e as câmaras e a corrupção e o corrupio de leis, epá, o pessoal para. Portanto, eu que acho que é fundamental, que é mesmo crítica, é o Estado. Qual é o problema do Estado? Como tu sabes, é que isto não dá resultado, esta reforma não dá resultado dali a um ano ou dois. Levam 5, 10, 15 anos. E já agora, só para lembrar ao pessoal, os países onde cresceu mais a produtividade na Europa nos últimos 15 anos são a Dinamarca e os Países Baixos. Adivinhem porquê? Foi onde se fez uma reforma do Estado. Portanto, no próximo governo, se alguém se lembrar, estás convidado para a Ministra da Reforma Administrativa. Obrigado a todos pela vossa presença. Vamos fazer um brevíssimo intervalo. Até já. Vamos então para o nosso segundo painel, depois de ouvirmos uma análise macroeconómica, geopolítica e nacional. Vamos falar com empresas, com quem está no terreno, na verdade, é quem tem que gerir todos estes riscos e decidir sobre estes riscos de que falamos nesta primeira parte. Temos o Luís Ribeiro, que é board member do Novo Banco, o Vítor Fernandes, que é board member da TMG, e o Eduardo Alves da Silva, que é board member também, CFO da Sovena, Grupo Agroindustrial. E eu vou começar por desafiar o Luís a partilhar connosco o que são, neste contexto, os princípios. Obviamente o Novo Banco está numa posição muito particular, como os bancos. Tem uma proxy, que são as contas das empresas, todas, enfim, de uma amostra, no caso do Novo Banco, pela presença que tem no setor empresarial.
Quais são as áreas de risco, os setores de risco, neste contexto da economia portuguesa? Como é que os identifica? Face ao que é o histórico dos últimos 12 meses e, enfim, e particularmente dos últimos meses com a emergência das tarifas e da administração de Trump, que trouxe aqui mais incerteza à incerteza que já existia. Bom, boa tarde a todos. Agradecer à COFACE e à Cláudia o convite para estar aqui hoje presente convosco, partilhar um bocadinho aquilo que é a nossa visão sobre os desafios que temos aqui e dar os parabéns também pelos 25 anos de presença da COFACE em Portugal. Esperemos que mais 25 por menos, em parceria com o novo banco. Relativamente aos desafios e à forma que nós vemos, é sempre diferente porque nós usamos modelos de análise, usamos modelos hoje mais dinâmicos e até com recurso hoje a tecnologia mais atual. Eu vinha no caminho e vinha a brincar com uma consultora que estava a trabalhar connosco e que lhes dizia: este é um modelo fantástico para a inteligência artificial porque ela tem que decidir para aprender e hoje toma decisões todos os dias porque está sempre a mudar. Portanto, nós também recebemos normalmente para os nossos comitês uma regra interna, temos que enviar as apresentações com 48 horas de antecedência e quando começamos os comitês dizemos o que está aqui já não é verdade. Sim, já mudou. O que significa atualizar. Que em 48 horas as coisas mudam de uma forma importante. No contexto atual nós tentámos perceber um bocadinho, muito ligado às tarifas, se bem que eu acho que os grandes desafios que nós temos não estão só diretamente ligados aos temas das tarifas com os Estados Unidos. Claro. As nossas exportações para os Estados Unidos representam cerca de 6,4% das exportações portuguesas. Portanto, diretamente não é um setor que tem assim um impacto tão significativo como se poderia eventualmente esperar. Dentro desses setores, enfim, temos aqui a TMG connosco, o setor têxtil é de facto um dos setores que tem algum peso importante. O setor farmacêutico também, se bem que em termos do peso total não é um setor que pesa muito nas exportações portuguesas. Não. O que acontece é que os Estados Unidos têm um peso muito grande no setor farmacêutico enquanto mercado-alvo, e depois não é tanto os setores, é mais um bocadinho o tema de subsetores, porque a agricultura é um setor muito grande. Se calhar quando olhamos para a agricultura, e também temos aqui uma empresa de alguma forma ligada ao setor, a Solvena, se calhar os vinhos é um subsetor dentro da agricultura, tem uma exposição muitíssimo maior. Portanto, nós olhamos para o mercado de uma forma global, fizemos uma análise de todos os diferentes setores, tentámos depois fazer uma análise de qual é a nossa exposição e quais são os riscos que nós vemos dentro daquilo que são os diferentes setores, e de uma primeira recolha, e também para partilhar com todos, na generalidade, as empresas não estão neste momento apreensivas, nem esperam um impacto demasiado elevado, por diferentes ordens de razão. Se nós olharmos, por exemplo, ao setor da cortiça, que também pesa os Estados Unidos como mercado-alvo, o preço unitário da unidade vendida é muito baixo. Portanto, 20% de tarifa sobre 50 cêntimos são 10 cêntimos. Portanto, e continua a ser muito mais competitivo porque não há produtos alternativos no curto prazo. Portanto, depois tem também que se perceber... Sim, cada setor traz a sua realidade. Tipo de dinâmicas. E depois temos uma dificuldade, que eu não acho que o impacto direto vá ser extraordinário. O indireto é que é difícil de medir, que é, muito bem, a China vai deixar de vender para os Estados Unidos, mas tem uma fábrica montada, vai vender para onde? Vai aumentar de forma significativa e a que preços as suas exportações para a Europa? Consegue a Europa e Portugal em particular encontrar novos mercados? Conseguimos nós ir dentro daquilo que é uma dimensão relativamente pequena do nosso país, arranjar novos destinos para os nossos produtos que substituam o mercado americano, nomeadamente na Ásia e no Middle East, porque na verdade eu concordo com o Camilo, ele é um bocadinho provocador, como nós vimos, mas quer dizer, os Estados Unidos não dependem de nós. E mesmo quando as pessoas acham que nós vamos influenciar a Europa, também podemos tirar o cavalinho da chuva, porque também não vamos influenciar a Europa. Portanto, nós temos que fazer aquilo que depende de nós, e aquilo que depende de nós é encontrar um conjunto de alternativas que não temos feito. E não temos feito. Mas pronto, voltando aos setores, eu acho que claramente não vemos uma preocupação especial em nenhum setor, honestamente. Há setores mais expostos, como eu falei, como o têxtil. Mesmo o setor automóvel diretamente exporta muito pouco para os Estados Unidos. Sim. A questão é que, por exemplo, temos aqui o cluster da Galiza, que tem uma das maiores fábricas da Stellantis. Nós não exportamos para os Estados Unidos, exportamos para a Galiza. Aí nós conseguimos perceber porque os carros da Stellantis não vão muito para os Estados Unidos. Portanto, a exposição final
desse cluster não é muito grande ao mercado americano, mas o mesmo já não é verdade quando olhamos para a Volkswagen, quando olhamos para a BMW, tem que já ter um conjunto de mercados diferentes. Portanto, o que nós estamos a fazer é essa ligação, que não é fácil, e usando hoje aquilo que a tecnologia nos tem à nossa disposição, mas não penso que no curto prazo seja por aí. Os desafios que deixo depois para a frente. Sim, vamos para a segunda, mas para terminar este aspecto, qual é a avaliação digamos, do processo de decisão de investimento das empresas portuguesas neste contexto? Quais são os sinais, as proxies que estão a ser dadas nos últimos 6 meses? Nós vimos, por exemplo, que a economia portuguesa contraiu no primeiro trimestre face ao último trimestre do ano passado. Também é verdade que o último trimestre foi particularmente positivo porque havia muito rendimento disponível. É verdade, há aqui um efeito base que convém ter em conta. Mas como é que as empresas estão a tomar as suas decisões de investimento? O Novo Banco percebeu, está a avaliar ou está a ser confrontada com decisões de investimento que estão a ser congeladas à espera de uma clarificação, por exemplo, não só das tarifas, mas do contexto geopolítico global ou não? Não, eu penso que ali em março, se quisermos, em abril, quando foram anunciadas as tarifas, há sempre uma primeira travagem, um bocadinho para verem. A incerteza não é um conselheiro positivo para um gestor. E a incerteza tem um custo e esse custo também tem que ser bem aferido. Aquilo que eu dizia há pouco é que as empresas continuam a ter enormes desafios em Portugal. Temos um desafio da capacitação dos recursos humanos, temos um desafio da transição energética, temos um desafio tecnológico, temos um desafio de logística que muitas vezes não é totalmente bem avaliado, porque nós, sendo uma economia periférica, estando à beira do Atlântico e com um único vizinho chamado Espanha, temos que chegar aos mercados e temos que arranjar a forma eficiente de chegar aos mercados, porque senão os nossos bens transacionados, as tais exportações que nós queremos em 60% do PIB em 2030, vamos estar muito longe de lá chegar. E isto é necessário, para fazer isto é necessário investimento. É necessário investimento e do investimento de uma forma sustentável. Depois, esta transição climática, para Portugal não se coloca o tema se o Sr. Trump gosta ou não gosta de ESG. Portugal coloca-se o tema, temos de ter fontes de energia renovável que sejam sustentáveis e permitam ter custos energéticos competitivos, permitem ter um desenvolvimento do território que seja equilibrado. Não podemos esquecer que 70% do território português tem alto risco de incêndio e 30% tem alto risco de inundação. Portanto, 100% do território tem alto risco de uma coisa qualquer e não estou a pôr o terremoto. Portanto, se nós incluímos aqui o risco de terremoto, são aqui seguradores que têm muito mais experiência que eu, é um bom negócio para as seguradoras, eventualmente, se não houver terremoto. Portanto, temos sempre altos riscos da área de sustentabilidade que têm que ser aferidos e têm que ser feitos investimentos nesse sentido. Portanto, eu penso que essa necessidade das empresas portuguesas existe. E o desafio da capacitação, atração, retenção e capacitação dos recursos humanos é um desafio estrutural para a economia portuguesa e isso é feito através de investimento. Esse, digamos, período de reflexão e de algum impasse no investimento também teve a ver com o ciclo político. Sim, claro. Que naturalmente havia alguma incerteza sobre o ciclo eleitoral português e sobre o desenho de algumas linhas de apoio no âmbito do PRR e do âmbito de Portugal 2030, que neste momento começaram a chegar de uma forma mais clara, nomeadamente as suas condições, mesmo que algumas não estejam ainda totalmente disponíveis no mercado. Não esquecer que só no âmbito da resposta às tarifas foram mais 10 bis as linhas que foram anunciadas pelo Governo e que o Banco Português de Fomento está neste momento a operacionalizar e que também serão importantes no apoio às empresas nas diferentes linhas de investimento. Portanto, houve de facto um compasso de espera, mas naquilo que é o core da atividade e daquilo que é as necessidades de investimento das empresas, eu penso que as empresas continuam a fazer esse caminho e nós não vemos aí um adiar. Uma última nota que eu acho que é importante, e estão aqui responsáveis de empresas connosco, é que hoje as empresas portuguesas estão muito melhores do que aquilo que estava há uns anos. Portanto, querem ter os seus indicadores de autonomia financeira, os seus indicadores de solvabilidade, os seus indicadores de rentabilidade, o que lhes permite também encarar estes ciclos de mais incerteza com muito mais confiança e com muito mais capacidade de os ultrapassar. Portanto, e isso também é visível. Vou só dar um número. Hoje, nos dados do ano passado, a autonomia financeira média das sociedades não financeiras em Portugal era de 44%. Há 10 anos atrás era de 32%. Portanto, há uma solvabilidade muito maior naquilo que é hoje o tecido empresarial português. Eu penso que nada como ser confrontado por um choque, e no nosso caso chamou-se Troika, para fazer o trabalho de casa e neste caso fizemos-lo bem. Portanto, agora estamos a assistir a outro choque, na verdade, também externo e que não está nas nossas mãos. A Troika, apesar de tudo, estava nas nossas mãos.
O Vítor e o Eduardo estão em empresas, fazem parte do grupo de liderança de empresas exportadoras, muito exportadoras. No caso da TMG, enfim, o chamado têxtil técnico, o Vítor corrija-me se eu estiver errado, sobretudo para o setor automóvel, tem uma fábrica na China e está a construir uma fábrica, ou em processo de desenvolvimento, uma fábrica nos Estados Unidos. Neste contexto, como é que se toma uma decisão no processo de investimento, nomeadamente nos Estados Unidos? Afinal, parece, enfim, não foi seguramente por causa das tarifas que a TMG decidiu ir para os Estados Unidos, mas a narrativa de Trump é essa. Nós vamos para tarifas e as empresas vêm cá investir. Ainda vai usar o caso TMG e o investimento da TMG para isso. Conte-nos como é que isso ocorreu e como é que está a ser desenvolvido. Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado, Coface, pelo convite. Só aqui uma nota prévia que acho que ajuda a enquadrar. Grupo TMG, hoje em dia, nós basicamente temos duas áreas de negócio. Uma têxtil, que no fundo é a nossa gênese, e aqui fazemos tecido, fazemos malha, fazemos confecção, se quiserem coisas mais para o vestuário, digamos assim. E depois temos a TMG Automotive, que hoje em dia não é propriamente uma indústria têxtil, é uma indústria química, porque aquilo que nós fazemos é a pele sintética, a pele artificial para os interiores de automóveis. Bom, esta decisão de investir nos Estados Unidos já tem cerca de 2 anos. Portanto, nós já começamos a pensar nisto há algum tempo, como dá para perceber, e decorre do quê? Nós, a nível europeu, e este é o nosso mercado natural, digamos assim, nós somos o segundo player. Portanto, estamos longe de ser o primeiro, estamos muito longe de ser o terceiro, portanto temos uma posição bastante consolidada neste grande mercado europeu que é para nós. Em 2020 fizemos um investimento na China que foi, no fundo, acompanhar os nossos clientes OEMs, as marcas europeias, que começaram a transferir produção e alguma decisão também para a Ásia e, portanto, nós fomos para lá e tivemos lá uma fábrica para o mercado asiático. E a uma dada altura percebemos que só havia mais um player, o tal número 1 a nível europeu, que tem esta posição verdadeiramente global, Estados Unidos, ou se quiserem Américas, digamos assim, Europa e Ásia. E percebemos que esta era uma vantagem competitiva importante e que nós também queríamos ter. E foi daí, essencialmente, que decorreu essa decisão. Inclusive, tivemos há pouco tempo um dos mais recentes clientes que nós temos é a Tesla, e uma das primeiras questões que nos colocaram há cerca de 1 ano e meio atrás, quando começámos a falar com eles, foi se nós tínhamos presença global. E de facto não tínhamos, mas tínhamos isso na calha. Portanto, para dizer que este investimento foi muito antes do Trump, o tema agora das tarifas, em boa verdade, impacto direto é um bocado como dizia o Luís, para nós limitado, claro. É muito limitado. Para terem uma ideia, nós daquilo que nós vendemos para Estados Unidos é mais ou menos 4-5% da nossa produção, para o México é mais ou menos outros tantos, embora quase tudo aquilo que vai para os Estados Unidos, na verdade, vai para armazéns de fronteira que depois são colocados no México, porque no fundo é a etapa seguinte do processo, o corte e costura. Portanto, o impacto direto provavelmente é quase nenhum, não é isso que nos preocupa. Obviamente que nos preocupa o impacto indireto, que é a quebra da procura, porque se de facto os carros vão ficar mais caros, certamente a procura vai começar a abrandar. Ainda não o notamos, é um facto. Notamos aqui se calhar algum conservadorismo maior dos nossos principais clientes, que é os contratos estão lá na mesma, eles estão ativos na mesma, simplesmente aqui algum rollover do ponto de vista de entregas, mas os contratos lá. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde é inevitável, porque era o que falámos nisso há bocado, hoje já se nota que era algo que acontecia nos anos 2008, 2009, grande crise também do setor automóvel, era que as grandes marcas mundiais estavam a produzir muito mais do que aquilo que estavam a vender. Portanto, estavam a fazer stock. E a uma dada altura, estourou. Portanto, hoje já se nota que isto já está a acontecer, não é um diferencial tão grande como era aqueles anos, mas também acredito que eles tenham aprendido a lição e que agora vão ser um bocadinho mais cautelosos nesta gestão de stocks e de vendas. Portanto, acho que vai acabar por acontecer. Diga. Não, só ia dar uma nota que é, o tema das tarifas tem sim um impacto, que é neste investimento que nós estamos a fazer, sobretudo em termos de equipamentos, e a parte dos equipamentos é muito pesado, não é? Portanto, uma fábrica, um set de base para uma fábrica como aquelas que nós temos, só em equipamentos custa 25-30 milhões de euros, mais ou menos, e portanto aí sim as tarifas podem ter um impacto muito grande. Mas 2 notas, por um lado, tem havido, parece-nos, alguma sensibilidade do ponto de vista da diplomacia económica do lado dos Estados Unidos de perceberem que este tipo de investimento é algo que eles propriamente não têm, porque só existe um player nos Estados Unidos a fazer aquilo que nós fazemos e, portanto, acho que eles têm interesse nisto. E, por outro lado, é um investimento que nós já tínhamos anunciado antes de toda esta história das tarifas. Por outro lado,
fazendo a análise que ainda está em curso, olhando para equipamentos semelhantes produzidos nos Estados Unidos ou equipamentos semelhantes produzidos na Europa, que é aquele que são os nossos, ainda assim, mesmo com as tarifas em cima, se elas acontecerem, eles saem muito mais baratos colocados lá do que comprados localmente. Portanto, estamos aqui um bocado ainda na expectativa, na verdade. Eduardo, a Sovena está em uma dezena de países, exportação sobretudo, quase uma dezena. Operações em 9 países e vendemos em 70. É 70. Com operações. E neste contexto eu gostava que partilhasse connosco qual é a experiência da forma como em cada país estão a perceber a reação a este contexto global de incerteza e à forma como cada mercado está a agir, para termos até o que pode ser interessante, termo de comparação de resposta a esta incerteza global. Falávamos aí, estávamos a falar. Boa tarde a todos primeiro, obrigado Colface, parabéns e obrigado pelo convite de estar aqui. Colface é um parceiro, de facto, já o demonstrou várias vezes e nós somos das empresas Só que temos seguros de crédito. Temos de facto muitos seguros de crédito. Aliás, dar essa pequena nota, o nosso negócio, nós vendemos cerca de 2 mil milhões de euros de faturação. E temos 95% das nossas vendas com o seguro de crédito. Isto é fundamental para nós, porque nós somos uma empresa que vendendo 2 mil milhões de faturação, fazemos 100 milhões de EBITDA, fazemos 45 milhões de resultado e depois temos 30 e poucos, 35, 34 milhões de resultado líquido. Portanto, é uma empresa de altíssimo volume com uma margem muito pequena. Isto faz com que ao longo da cadeia de valor nós não possamos falhar. Era um pouco aquilo que o Camilo dizia. O risco tem que ser muito limitado. O risco tem que ser muito limitado, portanto estamos a trabalhar em cima sempre de gelo muito fino. Temos que ter um foco muito grande naquilo que é a nossa atividade, na nossa margem. É um negócio duro, porque a margem é muito pequena, mas é um negócio onde tem que se olhar a cadeia de valor desde o princípio até ao fim, e de facto o nosso negócio é exatamente essa cadeia de valor do princípio ao fim, o que quer dizer que vai do campo até à prateleira do supermercado. Algumas das marcas mais conhecidas. Sim, o Oliveira da Serra de azeite e o óleo Fula, por exemplo, o VG, o Frigi em Portugal, e temos uma série de portfólio de outras marcas que temos para vender nos vários mercados. As cotas são muito interessantes. Nós somos líderes de mercado em Portugal com 26% de cota, somos líderes de mercado no Brasil com 24% de cota. Em termos de óleo, temos uma presença muito grande em Portugal. Nós, para além daquilo que são as nossas marcas, engarrafamos o nosso óleo ou o nosso azeite em marcas de distribuição. Em termos de óleo, nós estamos a falar de 8 em cada 10 garrafas em Portugal são nossas. Em termos de Península Ibérica, concorrência não ouço. Não há mais. Não, a concorrência não é concorrência do mercado. Sim, é a autoridade mesmo da concorrência. Mas não, o tema mesmo em tema de desenvolvimento. E relativamente à resposta por mercados, como é que nós vemos os mercados, nós temos, os Estados Unidos para nós é uma geografia muito interessante e muito importante para nós. Aliás, neste momento já é a nossa primeira geografia. Neste momento nós vendemos 400 milhões de euros nos Estados Unidos e, portanto, 22% das nossas vendas são nos Estados Unidos, mas estão relativamente autoportantes. Ou seja, o negócio, temos 2 fábricas nos Estados Unidos. O que nós fazemos nos Estados Unidos basicamente é receber produtos a granel, engarrafamos e distribuímos. E basicamente os produtos, tirando o azeite que assim vem da Europa e esse está exposto ao tema de tarifas, o resto praticamente é feito ou diretamente compras de óleos diretamente nos Estados Unidos, ou se é comprado no Canadá, o tema da colza está dentro daquelas USMCA, que são os acordos especiais de tarifa, portanto paga 10%, e no caso do México, da refinação do abacate, que vem de uma fábrica que nós temos na Colômbia, também de produção de abacate, que também está dentro do mesmo esquema do USMCA. Portanto, não estamos muito expostos a esse tema da tarifa, e há uma interpretação que tem sido mais ou menos comum nos Estados Unidos relativamente aos produtos com valor incorporado, ou seja, pelo facto de nós termos fábricas, plantilha em Nova Iorque, plantilha na Califórnia, em termos de fábricas de processamento, faz com que as tarifas sejam de facto mais baixas. Portanto, o produto engarrafado assim, muito provavelmente será alvo de uma tarifa total, aquela que temos vindo a falar. Sim. Normalmente os produtos nos Estados Unidos, vindo de granéis, são a tarifa é um bocado mitigada.
tirando este aspecto mais de tarifas e de trampiano do tema, Porque a incerteza não acaba. a incerteza não acaba Nem aí. começou aí, nem vai acabar aí, infelizmente. né? Como eu diria, comentava com o Luís Tomé à hora do almoço, estou há 2 anos e meio na Sovena. Em 2 anos e meio, o comitê de direção começa de uma forma, está cada vez a começar de uma forma diferente. Primeiro havia um tema de alterações climáticas e o impacto que isso tenha nas secas, no girassol, nas oliveiras e tal, na matéria-prima, etc. Depois passa-se para um tema de geopolítica, a guerra da Ucrânia, a contenção, o ganho territorial da Rússia, a escassez de grão da Ucrânia, que é um dos players principais a níveis mundiais daquilo que é o nosso semente de girassol, que é fundamental na nossa atividade. E agora estamos na geopolítica da tarifa e etc. Portanto, eu diria que, cruzando isto com a crise do Médio Oriente, que bloqueia o canal de Suez, e quando compramos os barcos, nós compramos barcos de materiais, portanto, de grão, de óleo, etc. E, portanto, quando estamos a falar de um frete, o facto de haver um conflito do Médio Oriente, haver um problema no canal de Suez, temos que usar a rota do cabo. Usa a rota do cabo, são mais 50% do custo do frete. Portanto, o frete praticamente sobe 50%. Portanto, relativamente a todos estes temas, eu diria que, aplicando aqui um bocado aquele conceito de temos que estar expostos à sorte. Nós temos que ter sorte. E sorte no sentido estoico-séneca de a preparação e a oportunidade. Sim. E, portanto, o nosso lema deste ter sorte é de estar extremadamente preparados ao longo de todas as fases da cadeia, ter a estrutura muito bem pensada, ter as variáveis muito bem incorporadas naquilo que é a nossa atuação, ter uma capacidade de resposta muito rápida em tudo aquilo que vai acontecendo, porque, como dizia o Luís, 48 horas depois é tudo mentira, já nada daquilo que tínhamos preparado já é outra coisa, e portanto temos que estar em permanente ajustamento daquilo que está a acontecer. E portanto esta criação da nossa sorte é esta preparação e assegurar que, independente da oportunidade que nos surja, nós estamos de facto preparados para atender. Mas a criação de sorte passa, por exemplo, por estar em mais mercados, dividir esse risco, por exemplo. Estão em 9, exportando para também 50, 60, também. 70. Nós temos aqui a preparação para essa sorte tem a ver com aquilo que lhe dizia de estarmos ao longo da cadeia de valor toda, sim, do campo até ao supermercado, tanto no nível do azeite como a nível do óleo, dá-nos muita flexibilidade para nós podermos arbitrar em momentos de maior tensão na distribuição, maior na tensão de produção, e nós conseguimos sempre extrair valor da nossa atividade, daquilo que conseguimos fazer. Nós estamos convencidos e temos muito orgulho nisso, de ter as melhores pessoas do mundo em cada uma destas partes da nossa cadeia de valor. São de facto pessoas com muita preparação e muito track record naquilo que nós fazemos. E se um ano o benefício vem mais extremadamente da área de produção das sementes vegetais, no outro ano pode vir do tema da distribuição do azeite, no outro ano pode ser, por exemplo, o caso que lhe posso ilustrar rapidamente. Nós estamos neste momento com uma crise de sementes no Mar Negro. Pelo facto de se referir há bocado, um tema climatérico fez com que houvesse uma seca, depois umas cheias no final do período. Neste momento não há muita semente disponível. Há também um tema geopolítico. A Rússia anexou áreas da Ucrânia, reduziu a área de produção da Ucrânia. A área que está na Rússia está-nos vedada ao comércio, que nós não trabalhamos com eles. E há um fenómeno depois de autonivelamento de produção de semente e de transformação de semente na Ucrânia, que faz com que eles passem a exportar unicamente óleo cru. Isso faz com que a nossa cadeia de valor seja afetada em termos de valor, porque perdíamos acesso à parte do crush. O que é que temos? Temos uma participação numa empresa, num concentrador na Argentina, e fizemos por deslocação e por inversão de colheita, trouxemos 80 toneladas de cereal para fazer exatamente esse crush. Capacidade de resposta. Não é? Exatamente. E durante você vai me perguntar porque é que vocês têm a participação na Argentina em 22, foi fundamental. Quando foi do conflito da Ucrânia não havia óleo na Europa, e a Eslovênia de repente foi o único provedor europeu de óleo. Europeu, o único europeu. Sim, na altura. Sim. E abrimos o mercado de França, porque de repente França não tinha fornecedor e nós conseguimos entrar em França. Em seguida, 23, 24, não aconteceu nada de especial. O Mar Negro comportou-se bem. Roménia, Hungria, Polónia produziram os cereais que eram necessários. Não usámos a semente de lá de baixo da Argentina
e transacionámos-la no mercado no hemisfério sul, normalmente. Não veio daí, tomámos uma participação mais baixa. Este ano, face às condições, tomámos uma participação mais alta na nossa produção, pedimos aos nossos parceiros também a anexação dessa mesma produção e estamos neste momento a fazer crush numa fase da nossa cadeia de valor que teoricamente os nossos concorrentes europeus têm menor acesso a este produto, Sim. que é o grão, transformar o grão num óleo cru que depois então refinamos. Esta participação, a geolocalização que nós temos e a distribuição, o portfólio de operações que se vai distribuindo é fundamental neste tipo de operações e também o tema de termos uma cadeia de valor muito alargada. Portanto, a preparação, e eu diria das pessoas e do comprimento da cadeia e a distribuição geográfica, é preciso ter muita gente muito focada e muito atenta e com um alto grau de especialização que permita de facto atender estas variáveis todas. E a nossa equipa, de facto, temos uma equipa muito boa que em cada uma das áreas da cadeia de valor, em cada uma das geografias, de facto, permite ter esta liderança e esta vontade de transformar e de fazer melhor. O Luís falava na primeira parte, na intervenção, na globalização versus a desglobalização, este palavrão, e o nearshore e a produção junto dos mercados. No caso da TMG Automotive, o processo de decisão acresce uma dificuldade enorme, que é o setor automóvel a passar por uma transformação brutal. Como é que a TMG está a responder a uma transformação que de facto apanhou, eu diria, de surpresa, enfim, nomeadamente a indústria automóvel europeia, e que está a tentar correr atrás de prejuízo, se me permite a expressão, e como é que é possível, digamos, ajustar a esse perfil de setor que está a mudar tanto, mudou tanto nos últimos 10 anos? Sim. Pois, eu se calhar aqui vou falar nas perspectivas dos nossos dois negócios, desculpem. No caso, e começando até pela parte têxtil mais tradicional, digamos assim, só para ser mais fácil de perceber. De facto, este tema aqui do nearshoring, das novas regras de sustentabilidade, isto hoje em dia é um peso brutal sobre a nossa área têxtil, e aqui digo, pelo menos a portuguesa, porque a sensação que dá é que estamos aqui num vale da morte, não é? Que é, estas regras ainda não estão devidamente estabilizadas, ou pelo menos ainda não estão em prática, porque de facto aqui nós temos esta desvantagem que é qualquer decisão tem que ser no mínimo a 27, não é? E portanto isto demora muito tempo, e enquanto estas coisas não acontecem, enquanto não há o enforcement destas novas regras, de facto nós sentimos que estamos aqui a remar contra a maré, porque já temos que lidar com regras e com regulamentos e com taxas e com sobrecustos adicionais, em que vemos os chineses a entrar por aí a despejar tudo e mais alguma coisa na Europa, e nós não... Aquelas regras de mínimos e da sustentabilidade enfim, todas estas coisas que nos entram hoje em dia pelos olhos dentro, e que os chineses o que se limitam é a produzir barato e a vender barato. E nós não conseguimos estar nem numa coisa nem outra. Portanto, de facto, aqui acho que esse é um momento crítico, e aqui digo pela negativa, porque sobretudo esta área têxtil está claramente, insisto, neste vale da morte. Enquanto estas coisas não começam a acontecer, é difícil continuar a avançar. Já no caso da TMG Automotive, por um lado eu costumo dizer que é verdade que agora nós sabemos que há muitas marcas, sobretudo de veículos elétricos chinesas, que estão a vir para a Europa em força, mas enquanto os carros estiverem bancos, nós estaremos lá disponíveis para fornecer, seja europeus, americanos ou chineses. Sim. Portanto, elétricos ou combustão. Com todo o gosto, desde que paguem. Não obstante... Mas o modelo de negócio deve ser diferente em função também do perfil do carro, sendo elétrico, sendo... Pois, não propriamente do ponto de vista de quem o produz e consequentemente quem o compra, mas sim do ponto de vista do que é que ele tem lá dentro. Sim. E aí, em boa verdade, esta tendência, chamamos-lhe assim, da sustentabilidade, quanto a nós trouxe-nos aqui algumas oportunidades, porque por muito que há muitos anos se fala no PVC ali um bocado como o anticristo destas soluções, a verdade é que até hoje, pelo menos e até prova em contrário, do ponto de vista de uma coisa que agora a indústria automóvel faz de forma muito intensiva, que é o LCA, o Life Cycle Assessment, ainda continua a ser opção,
melhor de todas elas. Isso por um lado, e portanto, essa é a nossa matéria-prima core. Por outro lado, estamos também aí sim já a fazer um trabalho, no fundo, a utilizar as sinergias que estas duas áreas de negócio que nós temos dentro nos permitem, que é percebemos que a solução de têxteis para o interior dos automóveis, do ponto de vista destas regras e destes níveis de sustentabilidade e mesmo, por exemplo, de peso, que é algo que é crítico para os carros elétricos, é uma boa alternativa. E se antigamente, nos anos 90, apenas os carros de gama baixa é que tinham os interiores em tecido, não é? Hoje em dia cada vez mais é ao contrário, são os carros de gama média, alta ou alta, que no fundo é aquele mercado onde nós estamos preferencialmente, cada vez mais tem essa solução, e portanto aí nós também já temos vindo a fazer este trabalho em conjunto, temos a Automotive e temos a Têxteis, digamos assim, de alargar o portfólio e no fundo nos anteciparmos enquanto diversificação, que é aquilo que temos vindo a propor há algum tempo já. Eu, enfim, deu aí uma dica, dava para outra conferência que só fala dos têxteis em Portugal e do futuro que isto vai ter, mas até porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo, eu gostava de desafiar o Luís a partilhar connosco o que é a avaliação de risco no financiamento neste contexto. Enfim, há mais risco, isso reflete-se no preço, no custo de dinheiro, está a refletir-se, ou a concorrência na banca, a liquidez que existe disponível, outras fontes de financiamento estão a esbater essa avaliação de risco e de preço, digamos assim, do dinheiro no financiamento ou investimento, como dizia. Bem, em teoria, um spread tem uma componente de remuneração da liquidez e uma componente de remuneração do risco e uma componente de remuneração operacional e do custo operacional. Mas aquilo que nós vimos no mercado português, por diversas razões, que é pelo o trabalho que as empresas fizeram, como eu disse, que estão muito mais capitalizadas, quer pela estrutura hoje que temos no sistema bancário português, com os 5 grandes bancos tem cerca de 75% do mercado, cerca de 70%, com rácios de transformação muito baixos, o que significa que estão com muita liquidez. O banco público tem cerca de 60% de rácio de transformação, o banco privado, que não é o Novo Banco, com uma cor assim meio fúcsia, tem 70% de rácio de transformação, e o melhor banco português, que é o Novo Banco, tem cerca de 80% de rácio de transformação. O que significa que todos os bancos estão bastante bem com capacidade de e com capacidade de financiamento. Paralelamente, acho que todos fizeram um excelente trabalho, a banca portuguesa em geral, e às vezes fala-se muito do tema da banca portuguesa. Eu prefiro ter sempre bons bancos e sólidos que têm capacidade de apoiar a economia do que o contrário, que têm que ser as famílias a apoiar os bancos, que não me parece que seja um modelo adequado. Estão muito capitalizados, portanto têm rácios de capitalização extremamente fortes, e somos dos sítios onde temos hoje a melhor qualidade de crédito nas carteiras. O rácio líquido de NPLs do sistema bancário português é de 0,1%. E temos impensável há 10 anos, era impensável. Eu posso dizer que o rácio bruto do Novo Banco, o do anterior, 30%, era 30%. Portanto, hoje o nosso rácio bruto é cerca de 3%, líquido de 0,1% de imparidades. E depois temos a questão da eficiência. Os bancos portugueses têm um rácio de cost to income, quando se faz a análise entre os custos e as receitas, inferior a 33%, que é uma das referências na Europa. Portanto, isso permite aos bancos apoiar as empresas em condições muitíssimo atrativas. E estão aqui duas empresas, eu não posso dizer se elas são nossas clientes ou não, mas nós temos como clientes as melhores empresas de Portugal, portanto, porque a RGPD não me permite desfazer o disclaimer de quem é que é meu cliente, mas têm acesso a boas condições de financiamento na generalidade do mercado. O mercado, as empresas não estão a investir mais, não é por falta de dinheiro ou pelo preço? Não. Ou pelo preço do dinheiro? É de todo. Eu acho que ter uma visão nós também não vamos investir porque há capacidade de investir, claro. Tem que se investir com um propósito, e aquilo que se vê na história é que naturalmente há drivers importantes de alterações das condições de concorrência e de competitividade das empresas, alterações de regulação, e a regulação, já falamos aqui, tem um peso extremamente importante, alterações de comportamento dos consumidores, que também já falámos aqui um bocadinho sobre essa perspectiva. Há de facto alterações do ecossistema em que trabalhamos, ambiental e de sustentabilidade, e alterações que eu diria mais uma vez tecnológicas. E isto é que deve ser as razões pelas quais nós temos de posicionar cada uma das nossas empresas com fatores competitivos e vantagens no mercado, que naturalmente
eu não diria que é um mercado com incerteza, porque isto é o que vamos passar a ter daqui para a frente. Sim. Portanto, esta é a nossa nova realidade e nós temos que incorporar esta realidade na nossa forma estrutural. e na nossa gestão. Isto é estrutural. Estamos mesmo a terminar para uma resposta muito rápida a cada um. Enfim, estamos no novo ciclo político, ciclo também, enfim, económico neste contexto. Temos um banco que atua sobretudo em Portugal, quase exclusivamente hoje, enfim, a financiar empresas que estão no mundo, a trabalhar para o mundo. Uma prioridade política e económica que é mesmo necessária para garantir que temos mais Sovenas e TMGs automotive, ou TMGs no mercado português. Eu vou dar duas. Uma só para apoiar aquilo que o Camilo disse há bocadinho, que ele falou na reforma administrativa. Eu acho que bureaucracy is killing democracy. Portanto, e muitos dos fatores que nós hoje temos têm a ver com a burocracia e o excesso de burocracia que existe na atividade económica, e isso é um entrave diário às empresas. Portanto, isso para mim é claramente uma das prioridades. Pois acho que há uma coisa que nós temos que fazer enquanto país, que é apostar na marca Portugal. E aquilo que nós vemos, e estão aqui dois players, há bocado estava a falar com o Eduardo, os italianos têm 10 vezes mais valor no azeite, e o nosso azeite é melhor que o italiano. Eles têm mais valor porque têm uma marca que conseguem posicionar como valor. E acho que fazer uma aposta concertada, evidente, na valorização da marca Portugal, acho que é fundamental para dar depois espaço e condições às empresas portuguesas de atingirem novos mercados, porque nós vamos ter que continuar a ser uma economia aberta e uma economia exportadora. Portanto, eu punha claramente como a marca Portugal como um dos objetivos que devia ser atingido. Vítor, uma prioridade política e económica para as empresas portuguesas? Eu acho que há aqui dois aspectos fundamentais, muito rápido. Um é, vou dar o exemplo do PRR. E de forma totalmente, enfim, não quero comentar o PRR em si mesmo, mas eu digo isto muitas vezes. Eu acho que o PRR trouxe uma coisa muito boa para Portugal, que é habituou as organizações, empresas e universidades e centros tecnológicos e o que for, a trabalharem em conjunto, porque eu acho que de facto o nosso problema crasso de escala que existe e que tem muitos impactos, acho que uma forma de começarmos a trabalhar nisto é habituarmos a termos o mindset de trabalhar em conjunto, em consórcio, no fundo, aproveitarmos aquilo que podem ser forças conjuntas. Este é um aspecto. O outro, e em linha com aquilo que eu acho que hoje é o nosso grande dificuldade, é as pessoas. Ou seja, é muito difícil recrutar pessoas, seja para chão de fábrica, seja altamente qualificados, é muito difícil retê-los. E, portanto, eu acho que há aqui claramente um desfazamento entre aquilo que é, quer aquilo que existe do ponto de vista de oferta para o mercado de trabalho das escolas, vou dizer isto em sentido lato, aquilo que são as necessidades das organizações, e já agora importa dizê-lo também do ponto de vista daquilo que é possível a economia portuguesa pagar, do ponto de vista de rendimento disponível para as pessoas. Porque, de facto, para chão de fábrica, de facto, pagar o salário mínimo é muito difícil dar condições mínimas de subsistência às pessoas. Também é difícil pagar mais do que isso, já agora. Mas, do mesmo modo, também emprego altamente qualificado é muito difícil, porque nós hoje estamos a competir com o trabalho remoto do lado de fora, ou então, como agora aparece a cada passo nas notícias, com grande impacto político, que é o novo centro de excelência da empresa XPTO de lá de fora, que vai fazer mais de 300 empregos. Epá, aquela gente está lá como deixa de estar. Eles só vêm ali para aproveitar emprego altamente qualificado, que para eles é muito barato. Mas, quanto a mim, isso não é a forma de valorizar essas pessoas, e muito menos quem cá está, porque de facto estamos a competir com condições desiguais. Acho que são estes os aspectos. Uma prioridade, ou duas, vá. Eu vim um bocado aqui com o Luís, obviamente este tema também daqui do mercado de trabalho, mas eu acho muito o tema da componente toda da desburocratização da máquina do Estado em sentido muito lato. Das agências de fiscalização, de autorização, de certificação, de licenciamentos, de tudo isso nesse aspecto, e obviamente também toda a parte, obviamente incorporando aí também todo o tema da parte judicial, que qualquer coisa que aconteça é um Cristo aqui em Portugal, demora anos e anos, é de facto estar a construir coisas para as próximas gerações virem a resolver algo que nós lançámos em termos de trabalho. Relativamente ao tema também da força de trabalho,
nós também temos basicamente as mesmas problemas. limitações, e isto basicamente tem-se vindo a resolver com uma melhor remuneração, mas com muito cuidado para balancear estas melhores remunerações com um negócio que tem uma margem muito limitada. E, portanto, tudo aquilo que tem a ver com apoios estatais também. Estamos ficando agora no PRR e também o tema da transição climática, porque nós também temos um componente industrial grande. É fundamental que haja também essa percepção e essa necessidade de apoio de uma forma mais intensa, digamos assim, com maior participação, porque estar a fazer caldeiras de uma pessoa estar a falar de painéis solares é ótimo, sabendo que tem tudo já com painéis solares, já não temos fatura elétrica, mas, por exemplo, nós precisamos de muito vapor, e o vapor vem através de caldeiras, e uma caldeira de biomassa, como temos em Espanha, por exemplo, temos em Portugal, não fizemos a transição total em Portugal ainda, porque de facto os custos associados são elevadíssimos, e com o preço do petróleo a cair, como nós vimos, não compensa. Portanto, queremos saber aqui se temos que compensar, como país, queremos cumprir uma agência de uma agenda de competitividade ou uma agenda de transição climática. E acho que a segunda não é a opção. Acho que a temos que fazer. Eu arrisco dizer que precisamos de menos burocracia, portanto menos Estado, melhor Estado, mais marca, mais investimento e mais pessoas. Obrigado pela vossa presença nesta nossa conferência. Vamos agora encerrar a conferência com o Diretor Executivo de Portugal e Espanha da COFACE. Muito obrigado a todos. Obrigado.